RFI convida. Vai! Esse é o nome do filme do cineasta Bruno Cristofoletti Barrenha, nosso entrevistado de hoje aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Muito obrigado pela sua vinda aqui à RFI e seja muito bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui em Paris, estar aqui na RFI. Para falar do seu filme que você apresenta amanhã, neste sábado, no Festival de Cinema Brésil Mouvement, que a gente pode traduzir como Brasil em Movimento, da Associação Outro Brasil, e é um curta documental, Vai, que é dedicado ao Corinthians, né, Bruno? Por que, enfim, você decidiu fazer esse curta-metragem dedicado a esse que é um dos times mais populares do futebol brasileiro? Em primeiro lugar, o filme ele nasce em setembro de 2019, quando eu me mudei, né, do Brasil para a Alemanha em decorrência para estudar meu mestrado. E eu me interesso por futebol há muito tempo, assim, desde que eu era criança e torcedor do Corinthians. E de 2017 em diante, assim, eu comecei a acompanhar com muito mais frequência, assim, de realmente ver todos os jogos e não perder nenhum. E daí, quando eu me mudo para a Alemanha, vem esse sentimento, assim, de uma vontade de fazer um filme, assim, acho que muito pela saudade, assim, de tá distante fisicamente, assim, do meu clube do coração, né? Então, o filme nasce muito dessa distância, assim, e o filme, então, ele surge meio como para tentar ocupar esse espaço físico que tava... E afetivo também, Sim, né? Exato. Agora, Bruno, gostaria que você falasse um pouco dessa narrativa que você escolheu para fazer esse filme documental, que é uma narrativa usando principalmente imagens, né? Basicamente imagens de arquivo e também sem uma narração, na verdade, né? Você não se coloca como protagonista do filme, né? São as imagens e os depoimentos que você recolheu que falam um pouco, né? Dessa história, desse período da história do Corinthians, né? Como que foi essa escolha por essa narrativa, Bruno? Todo o processo do filme, na verdade, ele foi bastante... Ele mudou muito com o tempo, assim, né? Como eu disse, a ideia surgiu em setembro de 2019, antes da pandemia. Quando a pandemia veio, houve uma reviravolta muito grande, assim, na narrativa do filme o processo da montagem passou por diversas etapas, assim, vamos dizer. No início a ideia era ser um filme sobre o Sócrates, depois passou a ser um filme sobre a ditadura no Brasil e futebol, e daí no fim eu acabo chegando na questão dos 23 anos sem título e também tentando misturar com a ditadura, e no fim, inclusive, também com a pandemia. A escolha desses materiais, eles são todos materiais que podem ser encontrados na internet. Também isso diz muito respeito à minha situação, né? Enquanto uma pessoa vivendo fora do Brasil, né? Não tinha acesso à fonte desses materiais, né? Então tinha que pesquisar por eles na internet, né? Onde eles poderiam ser encontrados mais facilmente, apesar da qualidade de imagem, de som e tudo mais. E sim, eu opto eu não me coloco como um narrador, mas eu diria que quem narra toda essa história é a torcida, né? Assim, existem muitos depoimentos de torcedores e torcedoras. Gaviões da Fiel, né? Sim, a Gaviões da Fiel é um ponto muito importante no filme, né? É quase a protagonista, assim, do filme, né? E acho que não existe ninguém melhor para falar do Corinthians do que a própria torcida, né? Mais do que dirigente, mais do que jogador. Inclusive, alguns dos depoimentos falam, né, que existe um espírito, né, corintiano. O que é esse espírito, depois de você ter feito o filme, sendo mesmo corintiano? Como definir um pouco esse espírito corintiano, Bruno?
Eu vou tomar as palavras do Magrão aqui, do eterno Dr. Sócrates. Corinthians é muito mais que um time de futebol. Corinthians é uma religião, é um estado de espírito. E é algo meio inexplicável, assim, falar disso, porque um dos grandes pontos do filme é essa coisa da torcida ter crescido mesmo depois de quase 23 anos sem ganhar nenhum título, assim. Então, é uma coisa, de um lado, que não se pode, eu acho que nem se deve se tentar explicar por quê. Eu acho que é só uma coisa que a torcida cresce nesses momentos onde o time mais precisa, assim. Acho que esse é o espírito corintiano, né? De estar sempre ao lado, sempre apoiando. Que ficou durante muito tempo com a peste de torcedor que sofre muito, né? Sofredor corintiano, né? Mas tem um aspecto muito importante no seu filme, Bruno, que é com relação a um período muito importante da história política do Brasil, onde houve um engajamento de jogadores do próprio clube com a democracia, que foi durante o período da ditadura. Por que você fez um foco específico nesse período e ele ganha uma dimensão também nesse período atual que a gente vive politicamente, na sua opinião? Sim. Acho que é um filme que dialoga muito com atualmente, né? Apesar de boa parte do filme ser durante esses tempos, os tempos de ditadura, esses tempos sombrios no Brasil, né? De 64 até 85, que também, curiosamente, foi também dentro desse período que o Corinthians teve essa seca de títulos. Mas isso se estende, assim, né, dentro do filme, né? A gente... existem... quando... O filme estava quase pronto em maio, vamos dizer assim, maio de 2020. Daí teve a manifestação das torcidas organizadas na Avenida Paulista e tal, e a Gaviões estava lá, e outras torcidas organizadas também. E esse evento foi muito forte para mim, assim, quando tava fazendo o filme quase pronto, e daí teve isso. Aí eu falei, não tem como deixar de fora, né? Acho que se liga tanto... não só atualmente, mas também tem a ver com o passado, assim, né? Com o que o filme estava tratando até aquele momento, assim. Então... Sim, sobre os jogadores, assim, é algo que foi muito marcante, né? Assim, na época. E não só jogadores do Corinthians, mas também... o Reinaldo, do Atlético Mineiro, né? Muitos outros jogadores também que participaram ativamente, assim, desse desejo de democracia na época, né? No Brasil. A conquista máxima de um clube de futebol é o Mundial, né? De clubes, né? Ele fica um pouco ausente, né? Ele está ausente aí desse filme. Foi uma opção sua? Porque o Corinthians foi campeão mundial, né? Lembrando, sim. né? Sim, algumas pessoas, assim, para quem eu enviava o filme antes dele ser lançado, assim, pedindo um retorno, né? O que as pessoas achavam, muita gente falava, né? Acho que o filme tem esse foco, claro, na seca de títulos e tal, mas o time cresceu muito, assim, depois, né? Foi campeão mundial, campeão da Libertadores e tal. Mas acho que o mais importante do filme é... A vitória é um detalhe, né? Isso também vem do Sócrates, né? A vitória é só um detalhe, assim. Então, o Corinthians poderia estar até hoje sem ter ganhado nenhum título, assim, e isso não é o que mais importa. Claro que é super gostoso comemorar títulos e tal, mas não é o que move um torcedor, assim. O que move é a paixão Então, foi uma opção, assim, né? Acho que de não ter mostrado todos esses títulos
o Corinthians ganhou depois de 77, assim, foi... E na verdade, para mim, o título mais importante do Corinthians é o de 77, que é um campeonato paulista, um campeonato regional. Com o gol do Basílio, né? O Sim. histórico gol dele, né? Que quebrou esse jejum de 23 anos de título, né? Você apresenta esse filme aqui em Paris, no Festival Brésilien Mouvement, mas você já apresentou em muitos outros festivais, né? Aqui na Europa, mas principalmente na América do Sul. Qual que você acha que vai ser a carreira, e deve ser a carreira do filme Vai? Pra falar bem a verdade, assim, o Vai é meu primeiro filme que realmente teve uma rodagem, assim, de não só um, dois festivais, mas, assim, o Brazilian Movement é o 12º festival do filme. É o meu filme que mais teve rodagem, que mais teve visualizações, mais feedbacks, mais gente falando sobre, mais oportunidades que eu tive de falar sobre o filme também. Agora eu sinto que o filme, depois de um ano, né, ele foi lançado em novembro de 2020, ou seja, um ano depois ele ainda tá rodando, mas eu sinto que agora ele começa a perder um pouco de gás e até pela minha própria experiência, assim, com os meus outros filmes, depois de um ano que o filme roda, pra mim, eu já penso em liberar ele, porque eu acho que não faz sentido também deixar o filme privado por muito tempo. Eu acho pessoas querem ver o filme, não faz sentido, se ele já rodou tão bem, assim, já foi tão bem recebido, deixar ele escondido na internet, né? Acho que faz sentido liberar ele depois desse um ano rodando, e rodou bem um ano, fiquei bem feliz, assim, com toda a recepção do filme, então... Acho que a carreira agora é de liberar ele na internet e... Não sei, quem sabe receber convites para exibir em algum lugar e tal, mas sem essa pressão de ter que estar em todo festival, de ter que estar mandando para festival, nem nada do tipo, então... Ok. O RFI Convida de hoje teve o prazer de receber aqui em seus estúdios e entrevistar o cineasta Bruno Cristofoletti Barrenha, o autor do filme Vai, dedicado ao Corinthians. Muito obrigado pela sua presença e pela entrevista, Bruno. Eu que agradeço, muito obrigado ao RFI e ao Festival Brazilian Movement.